Francisco Pereira Passos nasceu no dia 29 de agosto de 1836, no município de São João Marcos, na então província do Rio de Janeiro. Ele era filho de Antônio Pereira Passos, o barão de Mangaratiba, e de Clara de Oliveira. Em março de 1852, Passos ingressou na Escola Militar, atual Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde se formou engenheiro civil em 1856. Entre os anos de 1857 e 1860, o jovem engenheiro morou na França, presenciando a reforma urbana de Paris, promovida por Haussmann. Em 1860, Pereira Passos voltou ao Brasil, dedicando-se à construção e expansão da malha ferroviária em nosso país. Em 1871, ele retorna à Europa, exercendo a função de inspetor do governo imperial. Na ocasião, o jovem engenheiro estudou as ferrovias do Velho Continente, desenvolvendo grande admiração pelo sistema suíço. No futuro, esse sistema seria utilizado na Estrada de Ferro do Corcovado. Em 1874, Pereira Passos foi nomeado engenheiro do Ministério Imperial, sendo de sua responsabilidade acompanhar todas as obras do governo, além de integrar a comissão que apresentou o Plano Geral de Reformulação Urbana do Rio de Janeiro, a chamada Belle Époque Tropical. Esse levantamento foi realizado entre 1875 e 1876 e serviu de base para o futuro plano diretor da cidade, posto em prática na sua administração como prefeito. Passos rumou para a Europa em 1880, permanecendo em Paris até 1881, só retornando ao Brasil no ano seguinte. Enquanto esteve na França, ele frequentou cursos na Universidade de Sorbonne e no Collège de France. Em 1902, Pereira Passos foi nomeado prefeito do Rio pelo presidente Rodrigues Alves, dando início a uma grande reforma urbanística na cidade. No ano de 1903, a higienização da cidade ficou nas mãos do médico Oswaldo Cruz, que exercia a função de diretor do Serviço de Saúde Pública. Em novembro de 1904, por conta da lei que obrigava a população a se vacinar contra a varíola, estourou um motim popular que ficou conhecido como a Revolta da Vacina. No início do século XX, o Rio de Janeiro passava por graves problemas sociais, decorrentes de seu rápido e desordenado crescimento, que era ocasionado principalmente pela imigração europeia e pelo fim da escravidão. O Rio de Janeiro, com sua estrutura de cidade colonial, possui quase 1 milhão de habitantes. Na região central da cidade existiam muitos cortiços. Por conta das condições precárias de moradia, eram recorrentes o surgimento de epidemias, e isso deixava o Rio de Janeiro internacionalmente conhecido como a Cidade da Morte. A falta de saneamento básico assustava os estrangeiros, tinham medo de contrair doenças tropicais. Era necessário eliminar o ranço colonial e aproximar o Brasil da produção do comércio europeu e estadunidense. Em 4 anos, o então prefeito mudou a aparência da cidade. Os cortiços e as ruas estreitas e escuras deram lugar a grandes bulevares, com imponentes edifícios, dignos de representar a capital federal. Com a finalidade de sanear e ordenar a malha viária, foram demolidos casarões, abrindo-se diversas ruas e ampliando outras. O alargamento das ruas permitiu a adoção de uma arquitetura de padrão europeu. Em sua gestão, Passos modernizou a zona portuária, criou a Avenida Central, que hoje é chamada de Avenida Rio Branco, a Avenida Beira-Mar e a Avenida Maracanã. Desse modo, o prefeito adaptava a cidade também para os automóveis, além de criar novas linhas de bonde. Foi nesse período que o Rio de Janeiro viu a chegada da energia elétrica. Em 9 meses, 614 imóveis foram demolidos. O projeto exigia que os prédios tivessem fachada e suas construções fossem previamente aprovadas. A Rua do Ouvidor e a Avenida Beira-Mar também foram remodeladas, revelando a beleza da orla que era pouco explorada. O porto da cidade ganhou 52 novos armazéns. Foi aberto o Túnel do Leme e iniciada a construção da Avenida Atlântica. As comunicações entre a cidade e o então subúrbio do Flamengo e Botafogo se multiplicaram, e praças foram embelezadas. Normas de civilidade foram implantadas, tornou-se proibido cuspir no assoalho dos bondes. Também foi proibida a circulação de vacas, porcos e cães vira-latas pela cidade. A exposição de carne na porta dos açougues não era mais permitida. Os blocos de carnaval precisavam da autorização prévia para desfilar. O prefeito proibiu ainda a atuação de ambulantes.
Mesmo com a proibição, por mais irônico que pudesse parecer, o comércio ambulante cresceu no período do bota abaixo, pois garantiam a alimentação dos operários que trabalhavam nas obras. As crônicas dos jornais destacavam a raiva que Pereira Passos nutria pelos quiosques, pelos vendedores de perus e miúdos de boi, pois eles destoavam do refinamento do centro da cidade. Após as reformas e o trabalho do sanitarista Oswaldo Cruz, o Rio de Janeiro perdeu a alcunha de Cidade da Morte, passando a ser conhecida como Cidade Maravilhosa. Apesar das melhorias sanitárias e urbanísticas, as mudanças implicaram alto custo social. As mudanças promoveram uma grande valorização do solo na área central, que ainda era ocupado pela população de baixa renda. Cerca de 1.600 prédios residenciais foram demolidos, com isso a população pobre do centro da cidade se viu obrigada a morar com outras famílias, a pagar altos aluguéis ou a mudar-se para os subúrbios, pois as habitações construídas em substituição às demolidas foram insuficientes. Parte considerável da imensa população atingida pela reestruturação permaneceu na região. Os morros situados no centro da cidade, que até então eram pouco habitados, sofreram uma rápida ocupação. Os que não concordavam com as mudanças implementadas por Pereira Passos comentavam alarmados sobre as altas cifras do empréstimo obtido junto à Inglaterra para a realização das obras, valor que alcançava metade da receita da União. Na época, o escritor Lima Barreto, crítico ferrenho das reformas, criou uma república fictícia chamada de Brusundanga. Segundo o escritor, as reformas dividiam o Rio em duas partes, uma europeia e outra nativa. Em 1905, diante de inúmeras críticas que surgiram, o governo federal nomeou uma comissão para tratar a questão da crise de moradias. Contudo, para um número de mais de 2.000 habitações demolidas, ergueram-se em torno de uma centena. As obras para a construção de habitações populares terminaram somente em 1908, e as casas foram ocupadas pelos funcionários da própria municipalidade, conforme denúncias publicadas nos jornais da época. A população trabalhadora que foi expulsa de suas casas não tinha outra opção se desejava permanecer próxima aos seus locais de trabalho, a não ser a de construir habitações improvisadas nos morros, próximo ao centro da cidade. Com isso, surgiram as favelas, que marcam a configuração da cidade do Rio de Janeiro até os dias atuais. Pereira Passos morreu no dia 12 de março de 1913, aos 76 anos, a bordo do navio Araguaia, quando viajava do Rio para a França. Se gostou de nosso conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigada por assistir esse vídeo.